Ele vem, não avisou a hora. Ele vem, espere sem demora. Graça e paz, meus irmãos, de todo o meu querido Brasil. Vai um abraço desse seu irmão em Cristo do canal Verdadeira Graça. Talvez você não me conhece. Eu sou apenas um comentarista, aquele que comenta a verdade que está dentro desse livro. Eu não tenho nenhum título e nem tenho interesse por título nenhum. Eu não tenho congregação e não tenho interesse nenhum, porque vivi 43 anos dentro e sei muito bem o que é este movimento, que essa Bíblia chama esse local, que hoje se chama de Santa Igreja, igreja tal, esse livro chama de movimento. E graças ao bom Deus que eu não tenho nenhum movimento, não sou presidente, não sou nada, já fui, hoje eu não sou. Eu sou apenas um que comento a verdade de Cristo. E a mensagem que eu tenho para nós, meus irmãos de todo o Brasil, é essa. Ele vem, diz o sistema religioso, enganando milhões e milhões de pessoas, como eu também passei por isso. Da forma que eu aprendi errado, eu ensinei errado. Eles dizem que ele vem. Ele quem? Aquele Jesus que andou por 3 anos, segundo os estudiosos, andou por 3 anos e meio. Porque não existe uma data completa. Deus, os 33 anos, ele foi crucificado. Não existe. Alguns calculam que ele viveu, pode ter vivido até próximo dos 34 anos. Não há registro dentro desse livro. Mas vão se pôr ali próximo de 3 anos e 4 meses, 3 anos e 5, 6 meses, tal. Bem, nós não encontramos Cristo ressuscitado prometendo buscar ninguém. Agora, o Jesus de Nazaré, por isso que o título da mensagem é Ele vem. Ele quem? Aquele que andou com os apóstolos. Aquele que se fez carne e habitou entre nós e viveu pelo ministério dele por 3 anos e meio, mais ou menos. Ele viveu no meio do seu povo e ele prometeu ao seu povo. Ele fez tudo para o seu povo, porque ele veio para o seu povo. Nós não somos povos de Deus. Nós somos brasileiros. Nós não estava incluído como povo de Deus, bem entendido. Nós não estava incluído. Nós passamos a ser um que faz parte da família de Deus a partir do momento que Cristo ressuscitado apareceu no caminho de Damasco a Saulo de Tarso e diz: ide pelo mundo gentil e anuncie o evangelho a toda, até os confins da terra. Nós encontramos a profecia do profeta Isaías 49, versículo 6, ele profetizando, dizendo que Deus levantaria o apóstolo para o mundo gentil. E quem era esse apóstolo para o mundo gentil? Era o apóstolo Paulo. Bem, como esses mentirosos, em cima desses movimentos, que é uma blasfêmia, chamar isso de igreja, porque nós olhamos neste livro, a verdadeira igreja foi fundada por sangue. Sangue foi derramado. Uma vida foi ceifada para que a igreja nascesse. Não é o que hoje nós vemos por aí. Esse é pastor, presidente, fundador. Fundador do quê?
Presidente do quê? Aonde existe essa palavra presidente dentro desse livro? Aonde existe fundador? Quando Napoleão Bonaparte, depois de conquistar, um homem que conquistou praticamente o mundo, conheceu este grande homem, e este francês, um homem que tinha um grande estratégia de guerra, e ele já, depois da vitória ganha, ele chegou a ser imperador. E ele, depois de conquistar, grande conquista, alguém veio a ele e disse a ele: Napoleão, você é um grande conquistador. O seu nome se tornou conhecido no mundo inteiro. Só lhe falta uma coisa para que a sua vida fica completa. A sua história fica completa. Napoleão diz: o que me falta? Fundar uma religião. Funda uma religião. Ele diz: eu não posso. Mas como você não pode fundar? Tantos fundadores, tantos homens que têm fundado religiões. Por que você não pode fundar a sua religião? E diz: uma que eu não quero e outra que eu não posso. Mas, Napoleão, explica para nós o que quer dizer eu não quero e eu não posso. Ele diz: uma, que eu não quero morrer numa cruz. E outra, que eu não posso ressuscitar. Porque o único que morreu numa cruz e ressuscitou foi Jesus de Nazaré. Foi o único que pôde fundar a sua igreja. Fora dele não existe fundador de igreja. Então eu não quero morrer numa cruz. E se eu morrer numa cruz, eu não posso, não tenho, jamais eu posso ressuscitar. O único que pôde fundar a sua igreja foi Jesus de Nazaré, porque ele morreu e ressuscitou. E ele fundou a sua igreja aí está. E quem era Napoleão? Era um homem religioso? Napoleão era evangélico, era católico? Quem era ele? Ele era apenas um grande comandante de guerra, nada mais do que isso. Mas ele reconheceu Jesus como o único fundador de uma igreja. Hoje nós vemos aí muitos homens se levantando dizendo: vai estar aqui nessa cidade, fulano de tal, ele é o presidente geral, ele é o fundador desse ministério. Mas que ministério? Que ministério é esse? Aonde existe isso aqui dentro desse livro? A pessoa vai lá, CNPJ, funda lá uma empresa e começa a fabricar o quê? O que ele fabrica dentro disso? O que ele faz? Nada. Ele faz o que peixe faz. É o que esses homens fazem. Viajando de um lado para o outro, sendo aplaudido por multidão, dando entrevista em rádio, televisão, nas grandes imprensas. E esses homens, eles se acham que o que ele está fazendo ainda é pouco, eles querem subir, eles querem ir além do que eles têm. Eles entram na política para se tornar o quê? Um homem famoso. Ele não quer só o dinheiro, ele quer fama. Ele quer entrar dentro da política e quer subir. Ele não quer começar aqui de baixo. Ele já sai candidato a deputado ou senador, porque ele é um presidente de uma grande empresa. E ele já sai como um homem lá, como se diz: eu sou pastor, presidente do ministério tal, sou um deputado federal, ou eu sou, como se diz, eu sou um homem político, senador, um homem de destaque. É isso que eles querem. Mas voltando
para o início, quando eu cantei esse hino. Era muito cantado dentro da denominação pela qual eu estava, que diz: E ele vem, não avisou a hora, ele vem, espere sem demora. Como? Ele vem e não avisou a hora. Avisou quem? Eu, você? Nós viemos existir 2000 anos depois. Para quem ele estava dizendo que ele vinha? E o povo pela qual ele disse para o seu povo. Porque aqueles que estavam, se ele tivesse dito, quando ele estava sendo levado às alturas, no capítulo 1 de Atos, e versículo 11, os anjos que apareceu à direita e à esquerda dele, enquanto aqueles judeus, aqueles galileus, olhavam para o alto, ele podia dizer assim, esses homens estão olhando para o alto, esse Jesus que foi levado entre vós, há de voltar para resgatar o mundo, todas as nações da terra. Ele vai voltar para... Não. Ele diz, varões Galileu. Quem é Galileu? Israel. Judéia, Galileia, está tudo dentro do mesmo país. Varões galileus. Varões judeus. Por que está olhando para o alto? Esse mesmo, veja bem, esse mesmo, não é outro, que dentre vós foi levado, ele vai voltar. Mas de que forma que ele voltaria? Num corpo de carne? Como lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz, eis que eu venho sobre as nuvens, e todos os olhos me verão, até aqueles que me ultrapassaram com as suas lanças, vão me ver. Então, em cima disso, eles pegam e batem em cima disso, e eu agora olhando para João, capítulo 14, versículo 19, ele disse, eu vou para o Pai, o mundo não me verá mais. E aí, como é que fica? Por quê? Porque quando ele veio em espírito. Ele não tinha mais aquele corpo. Aquele corpo se desfez. Ele subiu para as alturas num corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo espiritual. Ele não tinha mais essa carne. Podemos ver aquela passagem, assim que ele ressuscitou dentre os mortos, que Maria foi ao sepulcro para levar ali flores, ali no túmulo e tal. Quando Maria, que ele chamou, e Maria não sabia com quem falava, pensava que era o coveiro, o jardineiro que ali estava, chama Maria pelo nome, Maria conheceu que era o Senhor. Ela quis se aproximar e diz, não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Então, por quê? Porque o corpo dele, a partir dali, já não era mais aquele corpo que antes ele tinha. Então, nós temos que entender que, olhando para este livro, que nós vemos essas mentiras desses homens que hoje ficam mentindo, porque eles pegam pelo meio, sem entender, sem conhecer, sem saber o que está falando, fala coisas da sua própria mente, do seu achismo, porque eu acho, porque eu creio, porque eu vejo, porque eu sinto assim, porque eu vejo assim, porque eu não creio assim, porque é assim e tal. Torce este livro. Para quê? Para que continua a mentira sendo pregado em todo o mundo. Não é só no Brasil. É o mundo inteiro. A mentira é a mesma. A mentira, muitas vezes pregada, ela se torna verdade. E olhamos para este livro. Você quer conhecer, mas o Nilson está dizendo isso? Onde está escrito isso? Bem, se você olhar Daniel,
profetizou. No capítulo 9 de Daniel, versículo 24, 25 e 26, você vai encontrar Daniel falando e confirma em Lucas 21, confirma tudo que Daniel falou. E quando Jesus, se você olhar ali no capítulo 21 de Lucas, no início, Jesus fala da viúva, que colocou ali 2 moedas de cobre dentro do gasofilaço, daquela urna que ali estava. E logo em seguida, Jesus fala, entre todos os que deram, ela foi a que deu mais. E os discípulos, olhando para a beleza do templo, aquelas pedras bonitas, preciosas, mostraram para Jesus. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, que tudo será destruído, tudo será derrubado. Por 2 vezes nesse mesmo texto, você vai entender que lá pelo o versículo do capítulo 21, lá pelo versículo 20, mais ou menos, você começa a entender que Jesus começa a falar que Jerusalém, se você estiver, ele não fala, se você estiver no Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, estiver em Londres, Paris, ele fala Jerusalém. Por 2 vezes ele citou a cidade de Jerusalém. Se você estiver, fuja para o campo. E se você estiver no campo, não volte para a cidade, porque essa cidade será tomada, será cercada pelos gentios. Quem era o gentio? Gentio eram os romanos, que cercaram Jerusalém no fim dos anos, ali já no ano 70, já no fim dos anos 69, Jerusalém foi cercada. O general Tito cercou Jerusalém, invadiu Jerusalém e começou a destruição. Aí você quer saber mais? No versículo, isso é no capítulo 24 de Mateus, você pega desde o primeiro versículo, você começa a ler. Jesus começa a falar sobre a sua vinda. Haverá guerra, remores de guerra, haverá terremoto, peste, doença desconhecida, mas isso ainda não é o fim. Quando vê-se todas essas coisas, olhar para a figueira e saberão que quando as figueiras caem as suas folhas e novos ramos, novas folhas estão brotando porque está próximo o verão, assim também a minha vinda vai acontecer esses sinais primeiro, depois virá a minha vinda. E ele foi bem claro no versículo 34. Ele diz, não passará esta geração. Ele não diz esse século, porque o século é 100 anos. Esta geração, que tudo isso vai acontecer. Foi dentro daquela geração que aconteceu isso no ano 70. Jesus, aproximadamente 36, 37 anos depois, veio a grande desolação sobre Jerusalém. E quando nós olhamos para depois das profecias lá no capítulo 23 e 36 também de Lucas, confirma, de Mateus, confirma também. Vocês veem que no 21, Jesus fala dos sinais que vinha. Vocês veem lá no capítulo podemos olhar para o livro de Hebreu, podemos olhar para o livro de Pedro, podemos olhar para o livro de João, podemos olhar todos esses livros, como Joel, capítulo 2, versículo ali de Atos, capítulo 2, mas vamos lá no versículo 28 do capítulo 2 de Joel. Pedro disse, isso é para que se cumpra as profecias, que nos últimos dias, eram os últimos dias que estava acontecendo. Estava acontecendo aquilo porque a vinda estava próxima. E olhando para o capítulo 16 de Mateus, versículo 27 e 28, ele diz para um grupo de pessoas que estavam ao seu lado, foi muito dos que aqui estão, não provarão a morte
até que veja o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E quando ele diz lá no capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse, ele diz assim: muitos me verão, e até aqueles que me ultrapassaram. Foi aquele soldado que furaram ele com uma lança, que vocês sabem que os soldados passaram quebrando as pernas daquele que estava na cruz. Quando chegou na cruz de Cristo, de Jesus, ele já estava morto. E eles, para confirmar, eles furaram o corpo dele com uma lança. Saiu água e sangue. Vocês conhecem essa passagem. E ele também disse para o sumo sacerdote, o sacerdote, no capítulo 14 de Marcos, versículo 64, ele diz assim: e vós me verão, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Os homens indignaram contra isso. Quem é este homem que pode blasfemar e dizer uma coisa dessa? Então, basta você olhar para este livro. Não fique aí pensando que esses chamados pastores, missionários, grandes homens de Deus, não existe grande homem de Deus, nem pequeno homem de Deus. Deus não tem homem. O Pai do Espírito é Deus. Deus não é pai de carne. Deus não tem homem, nem Deus tem mulher. Deus, todo o compromisso que ele tinha era com Israel. Ele veio para o seu povo e ele voltou para o seu povo, levou o seu povo no ano 70. Foi rápido. Aqueles que dormiam no túmulo, porque naquele tempo o corpo, alma, espírito ficava no túmulo, e ele levou o espírito daquelas pessoas, os santos. Não levou todos, levou aqueles pela qual estava já predestinado para a vida eterna. E muitos, então, viram os sinais. Que ele diz, muitos verão. Verão o quê? Os sinais que estavam acontecendo em Jerusalém. Mas não viria ele mais, porque ele diz, o mundo não me verá mais, porque ele não vem mais em carne. Então, meu irmão, se você acredita e está esperando Jesus voltar, arruma uma rede, uma cama e fica deitado esperando. Porque eu era criança e o assunto que se dizia era esse: 2000 chegará, 2000 não passará. Eu tinha meus 5, 6 anos de idade, eu já ouvia o povo dizer essas coisas. Vai chegar 2000 anos, mas não vai passar. E hoje? Como está? Então, meu irmão, crê somente que morrendo o homem, ele deixa de existir. Jó capítulo 14, versículo 10. E acabou. É isso que você tem que crer. O espírito volta a Deus. Como Eclesiástico 12, 7 volta a Deus. E o corpo volta à terra e vira terra. E só vai para Deus aquele que tem o Espírito de Deus. Romanos capítulo 8. Crê somente nessas palavras. Que Deus conceda a bênção sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Escreva, curte este canal. E graça e paz para todos.